A graça e a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mais uma vez estamos aqui reunidos em família para cultuar o nosso Deus, que é digno de honra, louvor e adoração. Amém, irmãos? E vamos, irmãos, nesta hora, né, já que já cantamos os louvores ao Senhor, vamos agora abrir nossas Bíblias, a Bíblia de cada um de vocês abram. Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 19. Amém, irmãos? Se bem que vamos focar mais no nosso estudo, né, na conversão de Saulo, mas vamos ler dos versículos 1 até o 19, amém? Eu vou fazer o seguinte, eu leio os versículos ímpares e os irmãos dão sequência, né, uma leitura responsiva, né, com os versículos pares, amém, irmãos? Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Vocês? Ele pediu cartas para as sinagogas do Damasco, a fim de que, caso achaste alguns que eram do caminho, assim homens como as mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vocês? Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. 8 agora. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-se pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. O 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou assim: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? 14. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ele mostra a ele quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, sem ti nada podemos fazer, diz a tua palavra, Deus.
Pai, eu te peço, Pai, que depois da exposição, Senhor, da leitura da Tua palavra, possamos ser fiéis expositores dela, Senhor. Abençoe, Senhor, tudo que vamos fazer nesta noite, Pai. Peço a Teu Espírito Santo, Deus, nesta hora. Espírito de Deus, conduza, Senhor, minhas palavras, que não seja a palavra do homem, mas que Tu mesmo, Senhor, inspirasse esta palavra, possa, Senhor, iluminar minha mente, iluminar o meu coração, para que possamos, Senhor, sairmos daqui edificados, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, é inerrante a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos. Amém. 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 Amados irmãos, jamais vislumbramos, nos dias atuais, na história da igreja contemporânea, na história da igreja milenar, igreja de século, e milenar, irmãos, o cumprimento da vontade de Deus, como nós estamos evidenciando, irmãos, esse cumprimento nos dias atuais. Representantes da mais alta hierarquia do Brasil, pastores de diversas denominações, unirem-se com só propósito, irmãos, de jejuar E orar no país. E nós vemos, irmãos, um sentimento muito forte de fraternidade durante esses tempos que nós estamos passando, onde as pessoas, irmãos, se envolvem, a sociedade se comove diante da situação desse momento, dessa Covid-19. Nós vamos, irmãos, em meio a essa situação, tentar compreender o que a palavra de Deus tem para nós. A palavra de Deus fala para nós, em tempo de dificuldades, que Deus é capaz de realizar grandes milagres nas nossas vidas. Então nós vamos, irmão, procurar entender, como se fosse escrever um livro, e botar o seguinte tema: nas assolações presentes, Deus realiza a sua vontade. A salvação da alma perdida e a unidade da igreja cristã. Ou seja, Deus salva almas perdidas nesse momento de dificuldade e ao mesmo tempo Ele quer que essa igreja ande em unidade com o Senhor. É importante nós entendermos, irmãos, já que nós não estávamos lá no momento em que foi escrita essa palavra santa, entendemos, irmãos, o contexto histórico no qual estava inserida essa igreja. Os cristãos, irmãos, expulsos de Jerusalém, vão transpassar as fronteiras. Saulo pede recomendações para seguir esses cristãos e consegue apoio das sinagogas de Damasco para prosseguir fora do muro de Jerusalém, atrás dessa igreja. E o texto no qual nós lemos infere-se claramente que a partir da perseguição, a igreja de Atos, normalmente após a morte de Estevão, Deus realiza um milagre através da conversão de Saulo, o maior perseguidor da igreja. E através do milagre, Deus fez o maior pregador do Evangelho. Deus fez com que este homem mais escrevesse na Bíblia Sagrada, 13 cartas escritas. Então, irmão, em meio à perseguição, Deus fez um tremendo milagre na vida de Saulo. E Deus continua fazendo milagre nos nossos dias. No primeiro momento, nós vamos entender, irmão, que nas aflições Deus cuida dos corações para submeter a sua vontade. Deus cuida dos corações para submetê-los à sua vontade. O verso 9 e 1, tá certo? Primeiro, Saulo respirava ameaça de morte contra a igreja, tá certo? Nós podemos entender melhor ainda esse versículo se nós passarmos a examinar o verso 7 da nossa Bíblia, tá certo? Capítulo 7, da nossa Bíblia, que nós vemos, em resumo,
que após o depoimento de Estevão no Sinédrio sobre Jesus Cristo, o coração daqueles homens se enfureceram, tá certo? E no verso 59 do capítulo 7, nós vamos ver que Saulo é apedrejado, né? E morto. Já seguimos mais adiante, no capítulo 8, verso 60, tá certo? Saulo consentia na morte de Estevão, né? Exatamente seguindo todos os preceitos determinados pelaquela corte de justiça. Atos 8:3 fala que Saulo devastava a igreja, invadindo casas após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los no cárcere, na prisão. Atos 26:11 diz que demasiadamente enfurecido contra eles, contra os cristãos, né? Mesmo por cidades estranhas, os perseguia, afligia com mal, tá certo? Como o mal do século, naquela época. O cristianismo já era assolado. O coração daqueles homens estavam assolados, e a igreja, semelhantemente, irmão, estava aflita em função das perseguições que estavam sofrendo. Veja que no contexto aí, precisava o quê? Deus trabalhar no coração do Saulo, e ao mesmo tempo, irmão, dentro do coração da igreja que estaria aflita, né, diante da situação que estava sofrendo. Respirar morte aos cristãos, como diz o verso 1, é o mesmo que demonstrar por meio de suas atitudes ser deliberadamente mal, era Saulo muito mal, e disposto a dizimar qualquer cristão que encontrasse na sua frente. Essa era o respirar, irmãos, morte no coração de Saulo contra a igreja. O cristão que ele encontrasse à sua frente, à sua direita, à sua esquerda, ele matava com o ódio que ele estava. Saulo agia na ignorância, porque Saulo não tinha ainda, irmão, recebido o milagre de Deus. Veja que em meio à assolação, Deus vai começar a operar no coração de Saulo, no sentido de que Saulo venha o quê? A conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Saulo desconhecia o plano de Deus para as assolações impostas aos cristãos. Você veja que Saulo sai da sua... Os cristãos são expostos para fora de Jerusalém. Os cristãos agora estavam seguindo para Damasco. E Saulo nem os cristãos sabiam que, na verdade, havia um plano de Deus para que esse evangelho fosse pregado a todas as nações, para que esse evangelho alcançasse, irmãos, os confins da terra, alcançasse Samaria e as outras regiões, entendeu? Como diz Atos capítulo 8, versículo 1, 8, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra, essa igreja teria que ser alcançada pelo evangelho. A igreja está sendo posta para fora da sua local natal, no caso Jerusalém, mas essa igreja, irmãos, estava tramitando dentro de um propósito predeterminado por Deus. Expulso de Jerusalém, os passos de Saulo, de ódio aos cristãos, em direção a Damasco, estavam mapeados na geografia de Deus para a igreja. Traçado pelo Senhor, a evangelização se expandia por todo o mundo. E por isso que essa evangelização, irmão, também nos alcançou e chegou até o nosso continente, o Brasil. Mas Deus, irmãos, não faz acepção de pessoas. As aflições do tempo presente não são comparadas, irmão, ao que Deus tem preservado para nós nos céus. As aflições, irmãos, que a igreja estava passando, Deus estava com um propósito santo de fazer uma obra no coração de Saulo. E ao mesmo tempo, chamar aquela igreja a responsabilidade e dizer, olha, vocês têm que amar mais as pessoas. Saulo não tem o coração duro. Vocês têm que se achegar a Saulo também, se unir a Saulo. Era esse o plano que Deus tinha na vida da igreja, irmãos. A igreja precisava acreditar no Senhor. Como diz o texto de Hebreus, capítulo 11, primeiro, né? Fala no contexto da assolação da igreja. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Certo que essa igreja teria que acreditar. Como nós hoje, irmão, em meio à assolação, precisamos ter mais fé em Deus. Amém. As dificuldades são grandes hoje, o país todo, o mundo todo estando assolado, irmão, com essa dificuldade.
E nós precisamos acreditar em Deus. Precisamos acreditar que todos os acontecimentos, irmãos, que decorrem na face da terra, estão traçados dentro de um plano sagrado de Deus. E temos que crer em Deus, temos que crer no futuro. Algo sublime Deus é capaz de realizar em meio às turbulências das nossas famílias, irmão. No município onde nós vivemos, no estado onde nós estamos e no país. Deus é poderoso para fazer, irmão, infinitamente mais diante das dificuldades atuais suportadas. Amém. O verso 3, irmão, parte B, diz que diante da perseguição, enquanto a igreja estava sendo perseguida, o apóstolo Saulo recebeu subitamente uma luz, está no verso 3, parte B, segunda parte do versículo, que resplandeceu a vida de Saulo. Temendo atônito, passou a fazer a vontade de Deus. Vocês percebam que Deus cessa as guerras contra a igreja. Deus cessa as guerras ainda hoje, irmãos. As guerras que estamos passando, irmãos, são coisas que Deus tem o poder, Deus tem o domínio, Deus cessa as guerras nos dias de hoje, irmãos. Saulo esteve 3 dias e 3 noites, irmãos, já fazendo o que, irmãos? Dá para entender? Jejuando. A guerra estava no coração de Saulo, não era, irmãos? Deus, na verdade, acalentou o coração de Saulo, colocou o sublime Espírito Santo dentro do coração de Paulo. E aquele cidadão, irmão, antes o perseguidor da igreja, estava agora jejuando, fazendo a vontade do nosso Deus. E as nossas aflições atuais, irmão. E o que nós estamos subjugados, irmão, agora, irmão. A segregação residencial, como nós estamos hoje. Alguns angustiados, alguns agonizados. São momentos, irmãos, para que nós venhamos a nos aproximar do Senhor. Há um contexto que nós podemos assim ver no Velho Testamento, no segundo livro de Crônicas, capítulo 22, quando os moabitas vieram a peleja contra Josafá, contra um servo do Senhor. Josafá pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Louvado seja Deus que nós hoje jejuamos, né? Aquela determinação de todas as igrejas. Entendeu? E esse jejum, essa busca ao Senhor, mais adiante, o versículo 20, 12, parte B, no segundo livro de Crônica, fala por quê? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Irmão, nós não temos força para resistir sozinhos às lutas. Nós precisamos do Senhor, irmãos. Nós precisamos buscar a face do Senhor em meio às lutas, às tribulações dos tempos presentes. Certo que o contexto no qual estamos inseridos consterna e atormenta. Nós temos que crer no Senhor Jesus. E nada foge ao controle dele. Sabemos que todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tinha um plano na vida de Saulo. Deus tinha um chamado para a vida de Saulo. Se nós percebermos mais adiante, irmãos, que Saulo, no capítulo 9, versículo 20, que logo após, irmãos, ele receber as mãos sobre as orações das mãos dos irmãos, logo adiante Saulo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Veja que propósito santo, maravilhoso. O homem que perseguia a igreja, irmãos, agora aquele homem estava o quê, irmãos? Pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem que era contra o Evangelho foi o homem que mais pregou sobre o Evangelho na Bíblia Sagrada. Então, irmão, veja que Deus, ele tem um santo propósito nas nossas tribulações. As coisas cooperam para o bem. As igrejas hoje reunidas, orando, os homens que nunca assim chegaram a levantar as mesmas bandeiras denominacionais, hoje esses pastores, né, esses líderes religiosos de todo o país, de toda a nação, hoje estão juntos, irmão, porque as aflições foram necessárias para o quê? Para que nós, como Igreja de Jesus Cristo, viéssemos a nos unir e buscarmos a face do nosso Deus.
né? Num segundo momento, irmão, vamos perceber que nas aflições, Deus opera na vida da igreja para a sua glória. Deus precisava também, irmãos, operar no coração dos irmãos. Os irmãos tinham Saulo como perseguidor. Os irmãos tinham Saulo como inimigo. Deus precisava o quê? Da unidade dessa igreja, irmãos. Vocês percebem, irmão, que no verso 10, capítulo 10, no verso 10 e 11, existia uma espécie de ameaça de morte à igreja, né, como nós já lemos. Deus, irmão, numa ação orquestrada maravilhosa, Deus chama, numa visão, tá certo? Ananias. Nós vamos perceber isso aí, vamos abrir nossas Bíblias, não vamos permanecer abertas as Bíblias. No verso 12, 9 e 12. E Ananias, irmão, veja como o operar de Deus é maravilhoso. Enquanto Saulo estava sendo alcançado, irmão, pelo Evangelho, Deus estava tocando o coração da igreja, porque Deus queria a unidade dessa igreja. Saulo, mais adiante, iria fazer parte do corpo de Cristo, e Deus queria essa igreja unida. E nós percebamos nós, irmão, que no verso 12, Ananias viu entrar um homem chamado, ou seja, Saulo viu um homem chamado Ananias, a impor-lhes as mãos para recuperar a visão. Vocês percebam o seguinte, que Deus estava operando no coração de Paulo. Saulo estava ali orando, jejuando, e de repente naquela oração, naquele jejum, Deus opera no coração de Paulo. Paulo tem uma visão e vê um tal de Ananias orando, colocando as mãos, impondo as mãos sobre ele para retornar a ver. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Deus vem falando com Ananias e falando com Saulo. No versículo 10, nós vamos perceber que Ananias, ao que respondeu a Deus: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: desponte, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo. Aí é quando nós lemos no verso 12 agora, que Saulo também recebeu a mesma visão, dizendo: Ananias está vindo aí botar as mãos sobre ti. E vocês percebam que Ananias, irmãos, na verdade, e na hora ele repudiou aquela palavra do Senhor, ele não achou por bem cumprir, porque Ananias tinha receio que Saulo realmente era um perseguidor. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Veja que ele está, como fosse no tom pejorativo, este homem, desprezando o servo, agora então servo Saulo, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Nós percebemos que na verdade ele vai fazer uma retrospectiva de todas as assolações que Saulo fez contra a igreja, e ele está, no caso, repudiando se juntar com Saulo para fazer o quê? A vontade de Deus. Vocês percebam que Deus operou naquele que estava fora da igreja, e Deus agora está operando naquele que está dentro da cristandade, dentro da igreja. A igreja crescia nas aflições. Amém. E edificava-se na perseguição, como ouro, irmãos, que recebe fogo para ter o seu real valor. A igreja nas aflições, irmãos, recebia de Deus o alento santo. Deus operava no coração da igreja. Deus operava, irmão, para que essa igreja, irmãos, e hoje Deus quer essa igreja, irmãos, santa, para que essa igreja, irmãos, vá para os céus. As aflições do tempo presente exatamente são para que nós venhamos primeiramente ter um encontro com Cristo Jesus, viemos a buscar mais a face do Senhor, porque Deus quer preparar essa igreja, irmão, que é uma igreja sólida, uma igreja firme na presença dEle, para conduzir essa igreja, irmão, para a glória eterna. Essa é a visão que nós podemos ter humildemente a respeito das aflições. Deus opera as aflições nos nossos corações para nós nos aproximarmos mais dEle e nós sermos, irmão, mais adiante conduzidos para a glória eterna. O verso 17, na verdade, Ananias, já alcançado por Jesus Cristo, Ananias já na visão,
de Jesus, Ananias simplesmente, ele já tocado pelo Espírito Santo de Deus, no verso 17, vamos acompanhar juntos, no verso 17. Então Ananias foi entrando na casa, impôs-lhe sobre ele a mão, dizendo: Saulo, o que é que diz aí? Dizendo: Saulo, irmão. Ananias agora, irmãos, não mais vê Saulo como inimigo. Vocês percebam que, ao operar do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, Ananias agora está sendo o irmão amado de Saulo. Saulo está sendo o irmão amado de Ananias. Saulo agora está sendo acolhido como servo de Deus na igreja de Damasco, na casa dos irmãos. Ele diz: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, né, por onde vinhas. Vocês percebam que o trabalho orquestrado de Jesus foi tão maravilhoso, do Espírito Santo de Deus, que ele opera no coração de Ananias, opera no coração de Saulo, e ali Deus faz a unidade, Deus faz a comunhão entre Ananias e Saulo e a igreja de Damasco. Porque Deus, irmãos, em meio às aflições, Deus quer conduzir essa igreja santa, irmão, para a glória eterna. É essa a visão, irmão, que nós temos. Tanto os cristãos estavam sendo assolados, quanto os seus perseguidores, Saulo e os seus perseguidores. Quanto Saulo, o sagaz perseguidor, realmente era ele, estariam pré-ordenados para a salvação eterna. Deus queria conduzir não somente os perseguidores da igreja para a vida eterna, bem como a própria igreja, que deveriam caminhar santamente para se encontrar com o seu Senhor. O desejo de Deus, irmão, é que nenhum ser humano pereça, mas que todos, irmão, cheguem ao arrependimento. Os irmãos precisavam se arrepender, porque na verdade aqueles irmãos precisavam perdoar o servo Saulo, e Saulo precisava também, irmão, se arrepender das assolações que foram levantadas sobre a igreja. A igreja crescia e edificava-se, irmão. E aquele, irmão, Apocalipse fala, irmão, 21:7, dentro desse propósito, irmão, de conduzir aos céus. Aquele que vencer, venceu o que, irmão? As aflições. Herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém, irmãos? Amém. O mundo teremos aflições, Jesus Cristo falou. Mas temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu. O sentimento de repulsa dos cristãos pelo sagaz perseguidor, irmãos, tinha que ser afagado, irmão. Essa perseguição, essa dor no coração que essa igreja, irmão, carregava, irmão, perseguida, tinha que ser afagada pelo Espírito Santo de Deus. Podemos sofrer perseguição, irmão, porque Romanos 8:18, o apóstolo Paulo, irmão, depois de alcançado pelo Evangelho, ele faz que para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então vocês percebam que as perseguições, vocês percebam que as lutas, as aflições que passamos, irmãos, o apóstolo Paulo, depois de alcançado pelo Evangelho, ele vai falar na carta de Paulo, na carta dele aos Romanos, que não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Então nós passamos tribulações, mas um dia, irmãos, iremos receber a glória celestial. Então, irmãos, já perto de concluir, nas assolações presentes, Deus realiza a sua vontade, irmão. A salvação da alma perdida e a unidade cristã da sua igreja para a glória eterna. Deus não faz acepção de pessoas nesse contexto, porque ele alcançou o mais sagaz pecador, que é o apóstolo Paulo. Deus atuou na igreja de Atos, e essa igreja, irmãos, precisaria, na verdade, crer no Senhor Jesus Cristo, ter fé no Senhor Jesus Cristo. Nós percebamos, irmão, que essa igreja de Atos, agora ele vai caminhando, apesar das dificuldades, apesar das suas lutas, irmão, essa igreja vai continuando. Deus é quem tem a rédea das nossas vidas. Deus é quem instrui o perseguidor.
Não sei que tipo de perseguição cada um dos irmãos hoje aqui está passando. Eu não sei que tipo de lutas, além desse Covid-19, outras lutas, na família, outras lutas, irmão, no trabalho. Mas Deus, irmão, é que tem rédea sobre a vida do perseguidor, sobre a vida da sua igreja. Saulo fica cego e agora seguiu o mesmo caminho que Deus tinha traçado para a igreja. Saulo agora vivia sob a dependência, irmão, da igreja do Senhor Jesus. Nós percebamos nos capítulos 9 e 6, vamos retornar um pouco, levantando-se, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Veja que Deus está submetendo a Saulo, irmão, exatamente à sua vontade, porque Deus é que tem a rédea das nossas vidas. Vamos aplicar, irmãos, melhor esse texto, já terminando e concluindo, com uma doutrina que nós seguimos da igreja reformada, que fala, irmãos, e para o louvor da sua glória, Deus sustenta, dirige, governa a sua criação, e todas as coisas são governadas por Deus, desde a menor até a maior. Vocês estão vendo o vírus Covid-19? Deve ser, no caso, deve estar incluído aqui nessa menor coisa aqui. Está o texto aqui da Confissão de Fé, no capítulo 5. Esta é a providência de Deus sobre o universo e sobre as nossas vidas. Deus tem providência sobre as nossas vidas. Ele exerce a preservação, ordena todas as coisas pela sua própria vontade, para a sua glória e também para o seu louvor. E a glória de Deus, irmãos, é a vida eterna. Deus conduz aquela igreja, Deus entra no coração do apóstolo Saulo, o Paulo, faz a obra no coração, porque Deus, o intento de Deus era conduzir aquela igreja para a vida eterna. E o primeiro elemento da providência de Deus, irmão, é a preservação. Deus preserva as suas criaturas, Deus preserva o ser humano. Deus ativamente protege toda a criação, provendo e evitando sua destruição. Não é o vírus que vai nos destruir, irmãos. Nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Eu lembro quase agora, irmão, a respeito da fé, na carta aos Hebreus, capítulo 11, e nós vemos, irmão, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. E a convicção, irmão, das coisas futuras. Nós queremos que futuramente, irmãos, já há uma providência para a cura desse vírus. Saiu numa revista UOL essa semana, irmãos. Amém. Que na verdade já existe um produto que eles já estão criando, irmãos, um medicamento que em 24 horas ele vai eliminar o vírus. Hoje está ainda não está muito divulgado ainda. Eu vi agora à noite, puxando a revista UOL na internet, irmão. Porque há, irmãos, algo maravilhoso para o nosso futuro. Amém? E nós temos aqui, irmãos, um hino que nós vamos tentar entoar. Deixa eu ver se é esse aqui. Que diz, irmão, considerando o meu estado, sou milagre nas mãos do Senhor. Com fogo santo eu fui provado para melhor entender o seu amor. Horas sombrias de sofrimentos, folhas ao vento, a voz de Cristo, neste momento, raios de vida lançou sobre mim. Hoje em Cristo sigo seguro, canta minha alma, sublime canção, será de glória o meu futuro, livre dos males da vida. Então, que Deus, irmão, possa, irmão, nos abençoar, irmão. Considerar o presente estado, irmão, e saber que Deus faz milagres nas aflições. Porque as mãos do Senhor, irmão, como a mão santa, Ele prova a gente nesse momento, irmão, para melhor entender o seu amor. Amém? São horas sombrias, são sofrimentos, mas como folha de vento, irmão, esse momento vai passar. Cremos no Senhor Jesus Cristo e nas coisas que Deus já prometeu à sua igreja, irmãos. Amém. Principalmente a vida eterna
em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.